Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma Masterclass da Zigurat. E hoje nós falaremos sobre manutenção preditiva em pontes e viadutos, revolucionando a gestão de ativos com SHM e gêmeos digitais. Daqui a pouco eu vou apresentar nosso convidado Aécio Lira para vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata, eu sou arquiteta e atuo como Program Owner e Relações Institucionais aqui na Zigurat. E se você ainda não conhece muito bem a Zigurash, nós somos um instituto de tecnologia que a nossa sede está aqui em Barcelona, com mais de 20 anos de experiência no mercado e somos especialistas em formações disruptivas e relacionadas com tecnologias, né, inovadoras e emergentes nas áreas da arquitetura, engenharia e construção. Nós temos uma comunidade global com mais de 20.000 integrantes, de 120 nacionalidades diferentes, e um corpo docente também bastante internacional, que reside e atua em diferentes mercados. Então, é uma experiência bem enriquecedora que os alunos têm nos nossos programas. Só para contextualizar, essa masterclass de hoje, ela está relacionada com o nosso Master em BIM Management para Infraestruturas e GIS, que é uma formação online, como todos os nossos programas, com a duração de 1 ano acadêmico. Então, hoje falaremos sobre a manutenção, né, de ativos, e dentro desse Master nós temos um bloco inteiro que fala sobre este tema. Então, quem tiver curiosidade pode escanear o QR Code. Se não der tempo, daqui a pouco eu deixo o link nos comentários para vocês. Então, gostaria de apresentar a vocês o Aécio Lira, que aceitou nosso convite em participar dessa masterclass. O Aécio ele é pós-doutor em engenharia de estruturas pelo MIT, é consultor de engenharia e análise dinâmica de estruturas e ex-diretor da Escola de Engenharia em Minas Gerais, na Federal. Aécio, te dou as boas-vindas e é um prazer te receber aqui hoje. Bom dia a todos. Antes de mais nada, o agradecimento à Renata pelo convite, em especial também ao colega Washington Luke, que me recomendou para compartilhar com vocês. Eu vou, de uma maneira bastante objetiva e prática, compartilhar com todo esse grupo de pessoas que estão na ponta do que a gente chama computação intensiva de dados, aí representado pela tecnologia BIM, e ela vai me ajudar aqui passando os slides para que eu rapidamente possa compartilhar com vocês, no máximo entre 30 a 35 minutos, para que a gente tenha uma oportunidade de conversar um pouco, porque o tema é um tema instigante e a minha contribuição é tentar compartilhar uma experiência que eu vivo intensamente, em especial nos últimos 10 anos, não é? O tema, como vocês veem aí, ele trabalha aquilo que a gente chama, eu chamo de o céu azul de oportunidades, nesse mundo de gêmeos digitais e o que a gente chama de monitoramento da saúde estrutural, digitalmente falando, é um processo de sensorização, de monitorar os ativos que tem a versão digital pelo Gêmeos Digital, por toda a base de tecnologia BIM, e eu vou compartilhar as experiências que eu tenho conduzido até nacionalmente, para que vocês possam refletir sobre essa oportunidade. Pode passar o próximo. A minha vida é uma vida de mais de 50 anos dedicada à engenharia de estruturas. Então, eu atravessei todo esses 50 anos com todo esse processo de base tecnológica. Não vou entrar no detalhe, vocês vão ter essa apresentação à disposição, mas essencialmente a minha vida é engenheiro de estruturas, com obras industriais, com obras civis de uma maneira geral. Toda a minha formação, né, que está aí resumidamente, ela tem a ver com esse mundo novo que vocês se especializam e buscam ampliar o conhecimento. E o que me leva, de uma maneira objetiva, é que nos últimos, eu diria, 10 anos, eu estou dedicado a um triângulo que nos converge, digamos, que é o mundo da tecnologia BIM,
que é o mundo da inteligência artificial. Há 3 anos atrás, eu fiz um grande esforço nacional de integrar a inteligência artificial com o pessoal de tecnologia BIM, porque eles se complementam, né, além das várias dimensões. E eu também me dedico à internet das coisas, que fecha o circuito da grande oportunidade de transformação digital. Esse triângulo, inteligência artificial, inteligência, internet das coisas e todo esse contexto de computação intensiva de dados me levou a explorar uma oportunidade que está, como diz, lado a lado com o que vocês estão fazendo, que é o chamado sistema SHM, que é um sistema de monitoramento da saúde dos ativos. Vocês vão ver que é cuidar da saúde das estruturas de uma maneira monitorada, estrategicamente, eu diria, até revolucionária. Isso é um mundo novo que está à nossa disposição, em que eu já experimento há mais de 5 anos e acompanho há mais de 10 anos as experiências internacionais da China, do Canadá, da Itália, e então nós vamos rapidamente passar alguns poucos slides para que a gente possa, quem sabe, contribuir com esta agenda de vocês de uma evolução que é o futuro. Eu não diria nem década. Dentro de 2 a 3 anos, nós vamos ter um forte predomínio de gêmeos digitais ao lado de SHM, ao lado de inteligência artificial. Esse é o nosso mundo daqui para frente. Vamos então compartilhar desta experiência. Pode passar o próximo slide, colega Renata. Esse slide em que eu mostro à direita a figura de um grande moinho representa parte da minha vida desde quando eu formei em 1971. Ou seja, todo o mundo dos projetos industriais, e que aí então tem todo esse conjunto de estruturas que vocês, arquitetos, engenheiros, vivem no mundo industrial, no caso aí mineração, todo esse processo, de uma forma ou de outra, sempre foi muito bem monitorado, ou seja, sempre foi muito bem acompanhado, porque os equipamentos são equipamentos de grande custo, são equipamentos em que garante que a empresa não pode parar o processo, uma mineração não pode ter um moinho parado, a não ser que ele tenha um substituto. Então, toda a minha vida de projetos industriais, eu sempre acompanhei os equipamentos sendo monitorado, cabine de controle, monitoramento nos mancais, relatórios. As companhias seguradoras seguram esses equipamentos. Então, o mundo da engenharia industrial, que eu sempre vivi e ainda atuo, eu continuo atuando como consultor das maiores empresas australianas, canadenses, que hoje projetam os grandes equipamentos para mineração. Esse é o que eu chamo o mundo real, é o mundo do monitoramento. De uma forma ou de outra, não com a tecnologia que eu vou apresentar, o SHM já existe no contexto dos equipamentos. Próximo slide. O foco da nossa reflexão é o mundo das obras civis, vamos chamar de obras urbanas, pontes, viadutos, túneis, passarelas. E eu mostro a figura aí do estádio do Mineirão. Eu participei durante 3 anos de todo o projeto de análise dinâmica de monitoramento de uma das obras mais importantes, do ponto de vista de uma obra de alto risco, porque nós tivemos que adaptar uma solução de um estádio existente, criamos uma estrutura adicional, ela foi toda monitorada, medida localmente, episodicamente, com empresas especializadas, e nós temos hoje um mundo de obras civis praticamente às escuras, colegas. Diferente da área industrial, que tudo é monitorado, porque a indústria não pode parar, a vida urbana, a vida das estradas, nós temos mais de 120 mil pontes no Brasil, não existe absolutamente controle do que a gente chama um monitoramento, que é o que eu estou propondo, que é o que eu estou trabalhando, monitoramentos remotos, soluções de telecomunicação 24 horas por dia e acompanhando, por isso que se chama cuidar da saúde das estruturas, como se a gente fizesse um exame de sangue de cada ativo como um ser vivo de uma obra de engenharia e de arquitetura. Podemos seguir?
O que se tem no Brasil hoje, sob o ponto de vista de gerenciamento de obras civis, na sua grande maioria, como eu disse, pontes, viadutos, e que as cidades continuam a prosseguir sua vida. E vejam que o que nós estamos trabalhando aqui hoje, nesta nossa conversa, é a gente refletir, cuidar da saúde das estruturas para salvar vidas. Porque todas as nossas milhares de estruturas, sejam federais, sejam estaduais, sejam privadas, sejam públicas, elas têm um processo de inspeção. Existe uma norma brasileira que depois que você projeta, que você executa, você passa por um processo de inspeção e manutenção. É a norma 9452, na sua versão mais recente, em que é dada uma nota para aquela estrutura, e aí segue o que vocês, na sua grande maioria, sabem, que são inspeções do tipo cadastral, rotineira, especial. Mas nós vivemos uma escuridão, diga-se de passagem, porque a inspeção ela é, digamos, praticamente inatingível, porque você não consegue cuidar de todas elas, a não ser dentro de uma agenda em que, realidade seja dita, elas não são olhadas. Para dizer, talvez, só a ponte Rio-Niterói, na década de 70, tem um monitoramento 24 horas com todo o controle. Mas a minha experiência diz, eu vivo isso todo dia, eu sempre tive obras civis sendo monitoradas quando tem problema, episodicamente. O mundo daqui para frente é uma solução de telemetria, com telecomunicação, com captação de dados. Nós estamos saindo de telefone fixo para telefone celular. Esta é uma grande revolução. Podemos passar? Eu apenas cito, vocês podem acompanhar isso com calma, não vou entrar no detalhe. Eu cito aí exatamente por uma inspeção que, na verdade, atende parte daquilo que as normas internacionais cuidam, mas que ocorrem acidentes exatamente por falta de um acompanhamento, digamos, contínuo, 24 horas, com inspeções. Então, eu mostro aí o grande acidente na Itália, pode passar, muito recente, esse aqui no Brasil, que foi na Ponte Tocantins, uma ponte de 60 anos. Existe uma matéria longa aí que vocês podem assistir e que eu vou simplesmente passar, mas são obras que tiveram, inclusive, mortes, perdas, além de todos os problemas econômicos, de uma interrupção de estradas, tais como citei. Ela está aí registrada, é uma matéria de uma das televisões brasileiras. Essa ponte, infelizmente, vocês sabem o final do filme. Pode passar. Eu cito outro nos Estados Unidos, muito recente, 2022. A obra, se tivesse sido reforçada, recuperada, inspecionada, custaria US$ 1,5 milhão. Ela foi ao chão, dizem que até um presidente tinha acabado de passar, e ela ruiu e custou 25 milhões por exatamente falta de um acompanhamento, de um monitoramento contínuo, 24 horas, monitoramentos que, na verdade, é o que a gente hoje temos na palma da mão condições de fazer no nosso dia a dia. E não são só pontes e viadutos, são tetos de igreja, são cortinas, são obras de risco. E vocês vão ver que isso está na palma da nossa mão para começar a monitorar. Eu já estou monitorando há 5 anos e eu estou aqui compartilhando com vocês o que a gente pode, digamos assim, na segunda-feira começar a monitorar. Podemos passar? A lógica de um sistema de monitoramento, que na verdade significa, eu diria, na lógica da tecnologia BIM, que vocês fazem muito bem, e aí nós chegamos no gêmeo digital, é todo um processo de uma cadeia de acúmulo de informações e de dados. Eu mostro aí exatamente aquilo que é uma realidade hoje disponível para nós. Ou seja, o que a gente chama de um monitoramento da saúde estrutural é literalmente eu colher, como se fosse o sangue de um viaduto, fazer um exame de sangue. Então, vocês vejam à esquerda, um esqueleto de uma ponte, eu coloco sensores.
Esses sensores hoje é adquirido, ele é importado, porque como isso não é obrigatório no Brasil, não tem demanda, não tem mercado, não tem fabricante. Eu experimento todo este processo desde 2010, quando eu comecei a interagir com a experiência da China e com a experiência da Itália e com a experiência do Canadá e dos Estados Unidos. Então, eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal, até por iniciativa minha, digamos assim, até porque eu também sou envolvido em escolas de engenharia para fins de evoluir o conhecimento da parte prática. Então, vejam bem, eu tenho a ponte, eu coloco o sensor é uma peça, é um ente físico em que eu importo no momento da China. Esse sensor é colocado naquele ativo, naquela ponte, naquele viaduto. Existe uma companhia telefônica que é o dono da, como se diz, da rede de tecnologia remota. É uma tecnologia que tem um nome, ela tem uma propriedade. Igual você fala no celular com G3, com G4, existe uma linguagem de comunicação para monitorar pontes e viadutos, para medir o quê? Deslocamento, velocidade, aceleração e inclinômetro. Essa torre que mostra é uma rede de captação de dados, é uma telemetria, é uma solução de telecomunicação. Nós estamos entrando no mundo da comunicação. O grande avanço brasileiro, que foi telefonia celular, nós estamos agora dando voz aos viadutos, às pontes, colocando instrumentos que, de certa forma, é como se eu colocasse um celular e desse voz àquela ponte, dizendo como é que eu estou me movimentando. Esses dados são captados, esses dados são plotados, e você vê a sua estrutura no seu celular, na sua entidade, na sua empresa, 24 horas por dia, semana a semana, e a partir disso você vai analisando os dados, usa inclusive inteligência artificial, porque você monitora mensalmente, compara o mês anterior com o mês atual e analisa. E essa é a experiência da China, repito, da Itália, que tem os melhores sistemas de controle hoje de saúde estrutural, e você vai fazendo análise de comparabilidade. Se aquela performance se altera, você aumenta a inspeção. Se destaca alguma particularidade, você coloca sensores do tipo extensômetros, abertura de fissuras. Mas para a gente fazer o que hoje está às escuras, eu vou compartilhar o que é que nós fizemos para poder contribuir com todos. Pode passar? Aí são as 4 etapas de um processo de saúde estrutural. Tem que ter convencimento, tem que ter justificativa e depois tem todo um planejamento para que você comece da concepção, dizer quantos sensores, qual o local do sensor, adquirir o sensor, e depois tem toda uma etapa de 1 a 4, até você ter plotado aqueles resultados. Depois vocês leiam com calma esse slide, é apenas um processo de A a Z para poder monitorar e, a partir daí, compartilhar com todos e emitir relatórios. Fazendo uma analogia, e o nome saúde estrutural, ele não é simplesmente um nome solto, ele tecnicamente, o nome health, por isso que o SHM, o H é de saúde em inglês, ele é de fato um entendimento técnico de que qualquer ponte, qualquer viaduto é um ser vivo que nasce, que envelhece, que se desgasta e que tem que ter o exame de sangue dele mínimo a partir de fazer alguma intervenção maior num outro sistema. Pode fazer depois, fazer um exame de glicose da ponte, uma ressonância magnética, mas no momento, com essa escuridão total, o que nós estamos propondo é o início de uma revolução ao lado do gêmeo digital. Porque quando você fecha a etapa 4, em que a gente plota, a gente pode ao lado ter o gêmeo digital, porque o gêmeo digital é a solução digital que eu pego os dados do sensor, uso a integração com o Tandem da Microsoft e eu passo a ter a estrutura virtual toda sensorizada e eu posso ter o mesmo documento visível na tela para o cliente.
Nós estamos, neste momento, analisando algumas pontes para um cliente federal que vai lá de Brasília olhar aquela ponte no interior de Minas. A Vive a cores, simples assim. Podemos seguir? Aí é só um referencial de que, no momento, aqui no Brasil, e a gente tem incentivado as universidades, os institutos de pesquisa, os empreendedores, mas como não tem uma obrigação de norma, nós estamos, neste momento, e eu já vou mostrar, nós estamos trabalhando a criação, por isso que eu estou aqui, inclusive em São Paulo hoje, para conversar com o pessoal da ABNT, para a gente criar uma norma de recomendação de que, além de ter a norma de inspeção obrigatória, a gente vai ter uma norma de recomendação, nós vamos exatamente registrar a experiência da China. Então, como não tem regulamento, como não tem exigência, não tem mercado, não tem fabricante. O grande fabricante, isso foi um início meu de uma inquietação de buscar, pela minha larga experiência, que sempre monitorei estruturas, eu entrei em contato com os Estados Unidos, verifiquei quem fabricava, cheguei à China, conversei com o fabricante, que é esse que está aí, que é a Polisense, eles fabricam mais de 500 tipos de sensores, temperatura, umidade, todos os outros, nos interessa apenas aquilo que é de estruturas. Deslocamento, velocidade, aceleração e inclinômetro. Com esses parâmetros, a gente entende qual é o comportamento da estrutura. A estrutura, ela sofre a partir dos deslocamentos impostos por algum carregamento, que pode alterar, que pode modificar. Ou então o parâmetro pode deteriorar com o tempo, sob o ponto de vista de material. Ou o material piora, ou o modelo piora, ou o carregamento se altera. E você tem que ver como isso, ao longo dos 5 anos, 10 anos, 60 anos. O prédio envelhece e você tem que ter acompanhamento. Nós estamos criando, a partir de agora, como se fossem laboratórios de exame de sangue das nossas obras civis. Vou mostrar o exemplo agora, a vivo e a cores. Próximo. Esta tecnologia é uma tecnologia em que o sensor, que foi desenvolvido na França, ele tem a capacidade de informar de 2 em 2 horas ou de hora em hora, com pouco consumo de bateria e de grande alcance, por isso que chama tecnologia LoRa. Não manda imagem, não manda voz, só manda informação. Por isso que tem pouco consumo de bateria. Se você colocar um sensor, ele capta um movimento de uma certa ponte a 2, 3 quilômetros de distância. E como tem pouca informação enviada, o consumo de bateria. Esses sensores, que hoje são os que a gente tem importado para fazer os nossos pilotos, nós estamos começando a disseminar isso no Brasil, no setor federal, no setor municipal, porque o grande volume das obras civis são obras públicas, não é? em, em profusão de pontes e viadutos nas grandes áreas urbanas, não é? Então, nesse caso, esses sensores, eles têm uma vida útil de bateria que já vem no sensor da ordem de 5 a 7 anos. E é lógico que a gente tem que ser pragmático. O maior usuário de tecnologia LoRa no mundo é a China. A grande maioria das pontes, mesmo porque a China desenvolveu, e eu já mostro, uma norma obrigatória. E ela trabalha com tecnologia LoRa. É uma tecnologia em que, como se fosse um celular, eu coloco o sensor nessa tecnologia específica. Agora, o que é mais importante é o próximo slide. O Brasil, praticamente, nas 300 principais cidades brasileiras, já é coberta pela área de telemetria, de telefonia. Ou seja, assim como a gente tem alcance de falar em celular praticamente no Brasil inteiro, nós temos hoje 300 cidades cobertas por esta tecnologia LoRa, com uma empresa de telemetria acompanhando, como se fosse uma Vivo, como se fosse uma Oi. A nossa parceira é a IoT Algar. São soluções de internet das coisas, tá o nome dela aí, pode passar o slide.
Os dados captados a gente plota, pode passar. E começando a fazer uma convergência dessa nossa conversa inicial, gêmeos digitais, nós estamos irmanados aí nos nossos propósitos. Nós estamos lado a lado. Eu coloco o sensor, eu capto o sensor, vai para a nuvem, eu faço o dashboard e eu coloco ao lado o gêmeo digital, porque esses dados que nós captamos são captados pelo integrador Tandem da Microsoft. E no dia que você fizer o seu de gêmeo digital, eu tenho o nosso de SHM lado a lado. Então, eu até tive a oportunidade de colocar aí apenas um link, tem vários aí no próprio YouTube, para vocês verem que o futuro nosso é a nossa dupla lado a lado. SHM medindo, monitorando, acompanhando, fazendo extração de exame de sangue físico, real, e vocês tendo os gêmeos digitais devidamente estruturados, quando, na verdade, você tem condição. Porque, às vezes, você tem muitas estruturas existentes que não tem todo o cadastro, toda a plataforma. E aí, nesse caso, você não consegue fazer o gêmeo digital. Mas, em tese, eu diria que dentro de 2 a 3 anos, nós vamos estar lado a lado. Gêmeo digital, Zigurate, cuidando da tecnologia, e eu ajudando e colaborando com as empresas que têm a ver com engenharia, porque, no fundo, a nossa solução de SHM é uma solução de telecomunicação, mas é só captação de dados, interpretação de dados, inteligência artificial. Mas, no fundo, o que sobra é dado que só engenheiro de ponte sabe dar parecer. Por mais que eu capte o dado, então as empresas de engenharia, eu estou hoje em São Paulo, um dos principais escritórios de engenharia de pontes e viadutos do Brasil, para a gente estruturar uma solução onde abre um novo negócio, abre uma nova oportunidade. Praticamente eu diria que qualquer calculista hoje, no bom sentido, pode ter o seu SHM, faz um acordo com a Algar, importa o sensor da China, capta o dado, e você que entende da ponte, que você calculou, você analisa os dados e diz, estou em paz, acompanho durante 5 anos, 10 anos. Eu que durante 50 anos devo ter feito milhares de pontes e viadutos e obras industriais, nunca mais ouvi falar da grande maioria, exceto algumas obras importantes. Por quê? Porque as obras não deram problema, nunca foi feito nada de especial, mas a tendência daqui para frente, colega, estrutura que você projeta, você tem que recomendar ao cliente, pela integridade, pela responsabilidade civil de salvar vidas, de acompanhar esta estrutura. Igual você cuida da sua saúde, você cuide da saúde do prédio que você projeta. Essa é a tendência internacional. Ela já existe no Brasil, e eu vou quase que finalizar mostrando o que nós fizemos em Belo Horizonte, há 3 anos atrás, para demonstrar para a Prefeitura de Belo Horizonte de que ela, que tem 1.000 viadutos e pontes em Belo Horizonte, não pode viver às escuras e só com poste de iluminação para o transeunte passar na madrugada das cidades violentas que tem no processo. Então, nós temos os viadutos às escuras, em silêncio. Nós temos que dar voz às estruturas que garantem mobilidade, que garantem segurança, que salvem vidas, para que não ocorram o que a gente tem testemunhado praticamente com uma certa frequência internacionalmente, não é uma realidade só Brasil. Próximo slide. Não, antes de passar o slide, eu quero apenas dizer que eu registro com vocês o que a China está fazendo. A China, em 2005, começou a acompanhar o monitoramento, começou a fabricar sensor, usou tecnologia LoRa, criou sistema de integração, criou uma norma de recomendação que começou a operar em 2014. Eu acompanhei a implantação, conversando com os engenheiros que projetam pontes, ficaram 10 anos com uma norma de recomendação e essa norma se tornou obrigatória
no ano passado. Pode passar que eu vou mostrar o nome da norma. É essa norma que está aí, GB 50982/2014, foi quando ela nasceu. É uma ponte hoje que regula, define as diretrizes e indica em quais estruturas tem que monitorar, aonde monitorar, quantos sensores, qual tipo de sensor e quais são os relatórios padrão que você, na verdade, precisa de cuidar daquele ativo. Nós estamos, como eu disse, nesse momento, com vários especialistas de alta senioridade nesse complexo Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, trabalhando uma norma de recomendação a partir da obrigatória da China, para a gente não reinventar a roda. Engenharia de estruturas aqui é a mesma, no Canadá é a mesma, a carga é a mesma, o trem tipo é parecido, os materiais são muito próximos. Então, nós estamos, neste momento, dando um grande passo. Estamos, em tese, já com um grupo mobilizado, centrado em São Paulo, porque a ABNT ela tem toda a estrutura de coordenação de grupos. A partir da ABNT de inspeção, existe uma tendência de criar um complemento para a gente dizer como se deve monitorar, pelo menos como recomendação. Estamos, neste momento, junto à Prefeitura de Belo Horizonte, tentando ampliar para um número maior de viadutos, e nós temos, gente, 300 cidades à nossa disposição para iluminar cada uma delas no ativo que você tiver acesso. E, a partir daí, nós começamos, então, a criar um sistema que hoje já existe para a população por questão de segurança. Tem câmera na cidade inteira, na rua inteira, praticamente em qualquer lugar. As pontes e viadutos que garantem fluxo, elas estão hoje precisando do que nós estamos propondo. Então, o próximo slide é dizer o que é que nós fizemos. E aí, o que é que nós fizemos? De uma maneira pragmática. Foi até iniciativa minha, no bom sentido, junto com pessoas de uma instituição universitária de Belo Horizonte, o Cefet, uma aluna que estava concluindo o seu curso com trabalho de conclusão de curso, e nós queríamos aproveitar uma experiência acadêmica, no bom sentido, mas de uma maneira juntando as pontas. Imaginem, eu com vários colegas de Belo Horizonte tínhamos trabalhado nesses 3 viadutos de grande porte. São viadutos em zonas de densa atividade de transporte público urbano em Belo Horizonte. Pegamos cada viaduto desse, conversamos com a prefeitura, pedimos emprestado o viaduto, que ela não monitora, que ela não sabe nada, a não ser que está tudo em ordem, porque de vez em quando passa lá e ninguém reclama. Centro de cidade. Pegamos 3 viadutos, nós importamos 4 sensores. 4 sensores. Um de deslocamento, um de velocidade, um de aceleração e um de inclinômetro. Pegamos em cada uma dessas pontes, colocamos um sensor no meio do maior vão. E vejam no slide seguinte, nós tivemos que chamar a prefeitura, chamar pessoas especializadas para fixar sensor em grande altura. Chegamos lá com os caminhões Munk, paramos o trânsito nos 3 viadutos, eles têm fluxo normal durante o dia, 10 horas da manhã, colocamos sensor em cada meio, apenas para a prefeitura entender que ela pode iluminar a cidade com segurança se ela quiser botar 10 sensores, 20 sensores, na esquerda, na direita, no meio, aonde ela quiser, para que ela possa ter uma radiografia daquele ativo que ela tem responsabilidade de garantir integridade, garantir vida longa e, logicamente, garantir segurança. E aí nós fizemos exatamente isso. Pegamos esses 3 viadutos, monitoramos durante uma semana, de 2 em 2 horas, captamos os valores de cada um deles, plotamos e mostramos na sala da prefeitura, na secretaria, aquilo que eles nunca tinham visto, digamos, numa tela computacional. E nós dissemos para os secretários, você pode olhar cada ponte sua, cada viaduto, no celular, 24 horas por dia, de 2 em 2 horas. Se você perceber de que numa medição no mês fulano,
difere do mês Beltrano, alguma coisa aconteceu, porque são dados medidos. Primeiro, você projetou o viaduto, você tem ordem de grandeza das deformações, pelo menos para aquele trem tipo. Se não der próximo, pode ter uma mudança de carregamento. Aliás, aquele que desabou lá no Maranhão, ele teve mudança, ou em Tocantins, ele teve mudança de carregamento, foi reforçado durante 60 anos, e você não tem muito controle daquilo que você carrega, uma estrutura que você projeta. Então, essa foi uma experiência que, na verdade, eu compartilho com vocês para dizer que o mundo do monitoramento está à nossa disposição. Eu tenho a empresa de telefonia número 1. Eu tenho um fabricante do sensor, que eu tenho contato, eu tenho orçamento. Quem quiser comprar sensor, não no sentido comercial, é porque só quem fabrica hoje é quem tem volume. É esta empresa. Comprado o sensor, importado o sensor, ele é fixado. Fixou, eu capto o sinal. Coloquei um celular, e o celular liga para você, Renata, e diga: olha, Renata, eu que tinha uma previsão de descer 3 centímetros, estou descendo 4. O que é que você acha, Renata? É isso que o viaduto vai dizer para você. Você coloca escuta, você dar sentido ao bem ativo. É um ativo caro, relevante. Nós vamos monitorar teto de igreja. Há meses atrás, na Bahia, desabou um teto, morreu uma fiel lá. Qualquer obra civil, eu vejo que no futuro, qualquer edifício do seu condomínio vai colocar um sensor no teto e verificar como é que ele se comporta, com vento, abatimento, perturbações de uma maneira geral. E por último, eu convido vocês a refletir. Está a seu alcance. Vocês podem me achar, tem aí meus dados, e eu posso passar todas as coordenadas. Nós chegamos a fazer, inclusive, experiências com gêmeo digital, com o pessoal da PUC de Minas Gerais. Eu, nesse momento, estou dedicado a disseminar monitoramento nas escolas de engenharia, para que você comece a trabalhar monitoramento, coisa que durante 50 anos a gente sempre tinha uma empresa especializada. SHM veio com soluções de telecomunicação. Nós estamos comunicando cada um dos viadutos com quem projetou e com quem é dono daquele ativo. De uma maneira simples, antes de mais nada. Barata, antes de mais nada. Pela relevância. Você, para fazer a solução que a gente vai propor para Belo Horizonte, para 20 viadutos, você tem que comprar 300 e tantos sensores, porque cada viaduto vai ter 10 sensores, são 20 viadutos, 200 sensores. Vamos fazer de 2 tipos, deslocamento, aceleração. Nós vamos ter na ordem de 400 sensores. Esses sensores têm um custo aproximado, sem aprofundar muito aqui com vocês. Cada sensor desse custa aproximadamente, com taxa de importação, como se fossem da ordem de R$ 1.500 a R$ 2.000. É como se fosse um celular barato, mas pela relevância, ele dá voz àquele viaduto. E você passa a acompanhar a vida da cidade, a segurança da cidade. Eu diria até no futuro que prédios que forem monitorados, o seguro vai ser menor. Estruturas que vão ser construídas com monitoramento, elas vão ter um seguro menor. É uma equação que ainda não está discutida, mas a Itália já está trabalhando nisso, a China também. Então, eu quis compartilhar com vocês, Renata, não quero prolongar mais, eu queria, a partir de agora, colocar à disposição, apenas para dizer o seguinte: vocês estão no rumo certo. A Zigurate está aí com tecnologia BIM, com gêmeo digital. Isso não é futuro. Nós já estamos, digamos, no sistema superaquecido. Eu estou, de certa forma, à frente deste movimento nacional. Ontem, como disse, apresentei aqui no Concrete Show, que é o maior evento de estruturas de concreto. E conclamei todos eles: vamos monitorar.
Então, nós estamos interagindo com construtoras, com o DENIT, com as prefeituras, conversamos com a Secretaria aqui de São Paulo, que tem um sistema bastante sofisticado de acompanhamento, vamos dizer, de sobrevoo, mas a gente tem que fazer um exame de sangue. Nós temos que criar laboratórios hematológicos para tirar exame de sangue de ponte. E aí o resultado vai para você, que é calculista, você analisa os dados e diz: a situação da ponte é essa ou aquela. Esse é, colegas, o mundo de agora. A China já faz desde 2005. O Canadá já faz desde 2010. A Itália começou a fazer a partir daquela ponte Morandi desabada. Criar o primeiro sistema mais sofisticado de tecnologia LoRa que tem na Europa. E o custo foi alto pelas vidas perdidas. E aqui no Brasil nós estamos às escuras de obras civis. Os equipamentos não. Os equipamentos são bem olhados. A indústria não pode parar. Mas os viadutos podem, as ruas podem. O trânsito que se desorganize quando tem um incidente qualquer. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, Renata, para que a gente possa ter pelo menos um referencial. Se nós vamos monitorar ou não, aí é uma responsabilidade civil de nós, arquitetos, projetistas e urbanistas, no bom sentido. Eu estou no circuito, né? Eu formei em 1971, praticamente eu estou começando outra vez. Eu fiquei 20 anos fazendo estruturas sem monitoramento. Eu não digo que eu chegue a outros 50, mas eu acho que eu fico 10 anos monitorando estruturas daqui para frente. Contem comigo, eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Écio. Muito interessante, muitas informações. Eu acho que é isso que você falou. A tecnologia está aí para que a gente possa usar e melhorar os resultados e evitar todos esses tipos de acidente que você mencionou aí para a gente. A Lânia Cristina comenta também, se fossem as inspeções, né? Se a gente fizesse mais inspeções, não aconteceria tantos acidentes. Ela citou uma ponte que caiu no Pará, em Outeiro. O Lucas Tavares, ele te pergunta em quais aspectos o CHM pode ser pensado na etapa de projeto. Na etapa de projeto, o SHM ele trabalha para que você, na etapa de projeto, já conceba a implementação de um SHM já junto ao cliente, mostrando das vantagens. Porque você não tem como monitorar no contexto de projeto, mas você tem que incorporar. A China tem dados estatísticos de que monitorar uma obra complexa de grande porte tem uma incidência de 0,6% no preço adicional. Eu estou falando de pontes que têm 1.000 sensores, pontes de milhão e milhão de dólar. Mas se você for monitorar com um número gigantesco de sensores, com um sistema de plataforma, com um sistema de acompanhamento, com uma torre de controle, ela se paga pelas vidas salvas e pelo que você garante de manutenção. As pontes hoje no Brasil, elas são projetadas, são inspecionadas e a grande maioria é reforçada, é feita uma manutenção e a vida segue. E de vez em quando temos os desastres. Então, na pergunta, sob o ponto de vista na fase de projeto, é projetar um sistema HM, conversar com os calculistas e dizer, vamos colocar sensores do tipo A na posição B e nós vamos fazer esse tipo de relatório, vamos emitir nota, vamos criar indicadores, e eu até espero, para o colega, que a gente tenha, num curto espaço de tempo, não é, uma norma que recomende padrões de classificação a partir do SHM. O SHM vai passar a ter os indicadores do tipo saudável ou não saudável a ponto de intervenções de ordem maior. Porque a de inspeção hoje tem, né? Você faz a inspeção, dá uma nota, hoje tem até a nota 0. Se você chegar a um caso desse, tem que interditar a ponte. Antigamente não tinha a dimensão 0, hoje já tem a nota 0. Né? Próxima, Renata.
A Giovanna Campedelli, ela comenta que ela está fazendo mestrado de engenharia estrutural dela, sobre esse tema, sobre SHM e inteligência artificial, justamente para análise de monitoramento de pontes e viadutos. E ela diz: "Vejo um futuro muito promissor nessa ideia, porém, ao apresentar o assunto no âmbito prático, muitos, me questionam como esperamos investir no monitoramento se a grande maioria das pontes brasileiras não possuem nenhuma inspeção constante. Muitas nem possuem cadastro geométrico. Então, como você, Aécio, analisa essa questão no mercado brasileiro?" Essa é uma realidade mundial, não é? Isso nós já detectamos isso em experiências internacionais. Os acidentes levam a intervenções, né? Aqui no Brasil, para colega, até por uma realidade dessa nossa, nós estamos entrando exatamente neste momento junto à BNT para criar uma comissão, para criar uma recomendação a partir da experiência chinesa de 10 anos e dizer, a partir de agora, recomenda-se cuidar como complementar as inspeções para acelerar o processo de inspeção, porque a inspeção, ela sempre, na verdade, teve essa dificuldade por uma questão prática, não é? Você tem que ter inspetor treinado, tem que ter curso para você saber inspecionar uma ponte, dar uma nota numa ponte, classificar uma ponte, não é? Agora, não há braço para fazer isso, não tem equipe. Então, poucas cidades têm domínio das pontes e dos ativos. Então, fica tudo às escuras. A cidade é uma escuridão. O que se abre agora uma porta é que você vai começar a mostrar, e que é o que eu chamo, nós estamos saindo de telefone fixo para telefone celular. Eu vou dizer, olha, dono do viaduto, olha, dono do túnel, vocês têm que começar a monitorar e o custo compensa, o custo não é isso, a solução é simples e, logicamente, academicamente, que é o que a gente está trabalhando, a gente quer começar a disseminar nas universidades, já no terceiro, quarto, quinto ano, todo mundo começar. Aqui em São Paulo, tem o Instituto Mauá de Tecnologia, uma das melhores escolas de engenharia do Brasil, que tem a instituição toda monitorada, com tecnologia LoRa, controla nível d'água, controla umidade, controla isso, controla aquilo. Nós estamos fazendo um trabalho com a PUC Minas, né, e espero também fazer com a UFMG, eu fui da UFMG, para você começar a monitorar a sua própria casa, no bom sentido, né? Então, coloquem os alunos, coloquem os professores para monitorar obras importantes. No caso de Minas, nós queremos monitorar, inclusive, as igrejas, né? Onde os fiéis vão, ficam aqueles tetos lá de muitos anos, quando se assusta, ocorre algum problema e você tem que estar acompanhando isso. Então, sim, tem um desafio muito grande, mas é algo que tem que ter uma cultura, depois tem que mudar a legislação. O CREA de Minas, por exemplo, está trabalhando junto à Assembleia para criar um impulsionador de melhorar a inspeção, de melhorar isso, de melhorar aquilo. Não é fácil, não é? Eu, inclusive, tenho já 5 anos conversando com entidades, com construtoras, mas eu estou fazendo aquilo que está dentro da minha alçada. Eu importei o sensor, eu medi a ponte, a Prefeitura de Belo Horizonte deve abrir um edital agora para monitorar 20 pontes, e depois que Belo Horizonte monitorar 20 pontes, nós vamos fazer isso um grande case nacional para que outras cidades comecem a monitorar e coloquem naquilo que acha. As obras federais do DENIT é a mesma coisa, né? No caso do DENIT, tem muitas obras que não são cobertas por uma rede de telemetria. Aí você tem que ter o que a gente chama de uma extensão. Tem que comprar um gateway, que já tem fabricantes em Florianópolis, e você faz uma extensão da rede urbana. Então, você tem 300 cidades cobertas, mas você pode ter braços de expansão da rede com gateways específicos, ponto a ponto. E aí cai na rede e você continua o monitoramento. Sim, digo à colega, é um desafio? É, mas cabe a cada um de nós, empresas de engenharia, escolas de engenharia, arquitetos que têm a concepção na origem de recomendar no projeto, no procedimento, de dizer que o ativo tem valor de salvar vidas e tem valor intrínseco à economia local, com qualquer problema que dá numa via urbana que é interrompida, que seja
por 1 hora parada, uma via de acesso importante. Super. O Lucas tinha perguntado de universidades e entidades envolvidas no desenvolvimento do SHM, mas você já citou o Instituto Mauá, já citou o PUC Minas, a ABNT, você já está trabalhando com a ABNT, o CREA Minas, então acho que a gente já tem bastantes entidades envolvidas nesse. Um dado importante para os colegas: não existe só tecnologia LoRa, existem várias tecnologias. Tem solução via satélite, tem fibra ótica, tem geodésica, tem vários tipos de tecnologia, tem algumas que só usam G3, internet. O que eu estou compartilhando, de uma maneira pragmática, é que quem tem volume, que já fez comparabilidade, e pela grande praticidade da simplicidade da solução. Veja, gente, eu compro um sensor, o meu sensor está na minha residência. Eu pego esse sensor, coloco numa ponte e eu começo a acompanhar aquela ponte. Então, é de uma simplicidade muito grande. É como se o viaduto, você desse de presente para o viaduto um telefone celular. Igual você vai na Vivo ou na Oi, cadastra seu celular e sai de lá falando e tem cobertura. Essa é a vida de SHM. Então, precisa, claro, de fontes, precisa de confiabilidade, por isso que nesse momento eu importo os sensores da China, porque o sensor tem que ter segurança, confiabilidade, precisão dos dados, trabalhar na nuvem, trabalhar em redes. E o muito importante que nós nesse momento estamos ampliando, essa quantidade de dados que vai ser captada, ela tem que ser tratada. Ela tem que ter não só a parte preditiva, ela tem que ter a previsibilidade, até de sinalizar que, à luz desses dados medidos este ano, corre risco no ano que vem. Mas aí entra inteligência artificial, nós vamos ter que ter o algoritmo daquele ativo, percebe? A partir dos dados coletados. Então, nós estamos num mundo de computação intensiva de dados, onde o comportamento daquele ativo depende do dado que você tem dele. Quando você projeta um viaduto, o que você tem dele é uma análise que você, como analista, simula. Eu simulo num computador, eu entro com o carregamento por norma, eu entro com as propriedades do material, projeto, e aquilo é construído por alguém e é inspecionado. Daqui para frente, tem que monitorar. Aécio, para finalizar, em zonas que estão fora do raio do sinal de sensores, né, que não captam, quando a infraestrutura está numa área que não é urbana e a gente não consegue captar o sinal dos sensores, perdão. Como é Certo. feito o monitoramento nesses casos? É possível ou não é É claro, possível? nós fizemos um estudo agora para o DENIT, que tem a grande maioria dos ativos fora da área urbana. São pontes e no meio do mundo. Então, o que eu disse é o seguinte: a empresa de telefonia, que é a internet das coisas, Algar, assim como outras que também fazem, acho que são 3 ou 4, já existem parcerias de empresas. Aqui eu hoje tenho a melhor recomendação, sem citar o nome, é de Florianópolis, em que eles fabricam gateways, em que esse gateway é colocado naquela ponte e ela é uma extensão de uma rede urbana. Ela capta o dado e ela transmite via internet para uma rede urbana mais próxima. Ou seja, você tem que criar um braço da rede urbana para captar o dado. Ou seja, você cobre qualquer ativo com gateways específicos naquela localidade. Bom, como não temos mais perguntas, eu vou ir finalizando a sessão. Gostaria de agradecer muito a sua participação, Aécio. Tema muito interessante, muito relevante e muito atual. Acho que merece a pena essa atenção toda. E eu gostaria de agradecer todo mundo que ficou com a gente até o final também, que participou pelo chat. E Aécio, peço para você deixar uma mensagem final aos nossos assistentes. O que eu deixo para vocês é o seguinte: como eu disse,
Foram 50 anos, inclusive de base educacional, toda baseada em formação por conhecimento, por monitoramento episódico, por processos que, como se diz, não havia condição de fazer o que a gente pode fazer hoje. Nós entramos numa nova era de computação intensiva de dados. Esses dados têm que ser captados, esses dados têm que ser tratados, e você tem que interpretar os dados. Fazendo a comparação, para finalizar, no chamado SHM, nós estamos fazendo uma fusão de engenharia com medicina. Vocês sabem que a medicina ela é toda baseada em 80% a 85% por diagnóstico. E o diagnóstico é feito todo por monitoramento de engenharia, ressonância magnética, processamento de imagem. Então, o que eu deixo de mensagem é, nós estamos no mundo da computação intensiva de dados, vocês têm a faca e o queijo na mão para se dedicarem, vocês podem criar empresas de monitoramento, não precisa mais grande sofisticação, que vão continuar a existir as empresas de monitoramento, porque tem outras tecnologias mais sofisticadas. Mas este mundo de gêmeo digital, esse mundo de SHM, ele é uma oportunidade para quem hoje está dedicada. Quem trabalha com tecnologia BIM está no creme de la creme da computação intensiva de dados. Tem que se juntar também com inteligência artificial. Tem que se juntar com a internet das coisas. E tem que usar os sentidos que você pode extrair. Quando se fala em inteligência artificial, o que interessa é a inteligência no sentido, o seu ativo tem que escutar, tem que falar, tem que passar uma informação. E você que projetou, e você que é o responsável, e que é dono do ativo, cabe a você prover os melhores recursos tecnológicos para quem tem responsabilidade civil. Esse é o nosso papel. Os médicos cumprem o dele. Nós, arquitetos, urbanistas e engenheiros, esse é nosso e só nós sabemos fazer. Não tem nenhum cientista de dado que sabe calcular ponte. Não tem nenhum cientista de dado que sabe analisar uma medida de aceleração no tempo. Isso é coisa de engenheiro. Nenhum deles sabe análise espectral. A nossa área continua intacta, com mais dados, com mais informações e servindo melhor a sociedade. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigada, Écio. Obrigada, muito interessante. Agradeço mais uma vez todos vocês e a gente se vê na próxima masterclass. Écio, até mais. Muito Obrigadão. obrigado pelo convite. Saúde para nós. Igualmente. Tchau, tchau.